Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, falando EBD de volta nessa feita lição bíblica Betel Dominical, Sala dos Adultos, na lição de número 6. Esta lição será ministrada no dia 10 de novembro de 2024. Tá bom? Esta lição está sob o tema honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Tá bom? Nós temos como texto áureo a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, o capítulo 3, o versículo de número 20. Vós, filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. A verdade aplicada, a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que agrada ao Senhor. Tá bom? Os objetivos desta lição: o primeiro é apresentar a importância da honra no lar e na sociedade. O segundo objetivo, mostrar a honra como alicerce nas relações. E o terceiro objetivo, listar aspectos importantes acerca da honra. O motivo da oração está escrito desta maneira: ore para que a obediência aos pais seja algo constante em nossos lares. Meus queridos irmãos, como nós sempre fazemos, destacamos sempre aquilo que nos chama a atenção nas nossas lições. E esta é de suma importância, porque nós vemos algumas palavras que nos saltam aos olhos. A primeira está no tema. A lição é de uma profundidade tão grande. Esta lição foi escrita, né, esta revista foi escrita pelo bispo Samuel Ferreira, né? E já no tema nós vemos 3 lições importantíssimas que nós precisamos aprender para a nossa vida. E nós, como professores, precisamos, superintendentes e pastores, nós precisamos transmitir esta sabedoria, este conhecimento aos nossos alunos. A primeira coisa que nós vemos aqui é a palavra princípios. Né? Princípios são mandamentos. O que nós poderíamos dizer? São ordens. Né? Princípios é a primeira palavra que nós vemos. O que são princípios? São ensinamentos que norteiam a nossa vida para um determinado padrão de conduta, de moral, de ética, daquilo que vai nos conduzir, que vai nos levar a fazer algo. Aqui no caso seria o quê? São princípios elementares, são princípios basilares, né, para o nosso viver. Quer dizer, vai servir como um ponto de partida, como nós temos na lição. E o ponto de partida é honrar pai e mãe, é mandamento. Então voltamos à questão dos princípios. É um mandamento, não é um pedido, não é uma opção, mas é um mandamento elementar, quer dizer, que vai servir de base para o quê? Para a estrutura e estabilidade. Então são 2 palavras que nós temos aqui: estrutura e estabilidade. Né? E estabilidade. Isto aqui nos lembra estabilidade. Nos lembra do quê? Quando nós olhamos algo estável e bem estruturado, nos lembra de segurança. Esta segurança ela vai nos garantir uma viagem, vamos dizer assim, um caminhar, como nós lembramos que nós estamos numa peregrinação, nos traz a segurança de quê? De que o nosso caminho será tranquilo, de que o nosso caminho será normal, o nosso caminho nos levará a bom termo. Quando nós olhamos isto, nós sabemos que toda esta segurança ela está direcionada a algo. Quando nós falamos dessa segurança, ela está direcionada à família. Por que família? Ora, a
partir do momento em que nós pensamos num mundo, num globo, num total, numa nação, num país, numa cidade, obviamente que nós temos que lembrar que a formação de tudo isto está na família. Se não houver famílias estruturadas, como nós veremos no decorrer da lição, obviamente nós teremos nações, nós teremos situações que, infelizmente, não darão segurança, né? Vamos lembrar, não vai trazer segurança. Porque toda esta segurança ela está baseada, ela está alicerçada, ela é elementar na questão dos princípios. Ora, nós não podemos deixar de pensar nos princípios de Deus para a nossa vida. Não podemos deixar de pensar nos princípios para a nossa vida. Então, quando nós falamos isso, nós falamos do quê? De segurança e durabilidade, né? Também aqui nós podemos ter durabilidade. Por que durabilidade? É algo que vai resistir. É algo que vai resistir aos ímpetos do mundo, aos ventos do mundo, às situações contrárias, né? As situações contrárias que podem vir e que, obviamente, virão contra a família. Tá bem? Quando nós vamos adquirir um bem de consumo, nós nunca pensamos meramente na beleza, né? Logicamente que a beleza, ou aquilo que nós gostamos, ela vem em algum ponto do nosso projeto, mas não está na prioridade. A família não é diferente, né? Obviamente que nós podemos pensar em coisas apresentáveis numa família, porém, a grosso modo, nós precisamos pensar também no quê? No alicerce. Porque não adianta ser uma família bonita, apresentável para a sociedade, sendo que dentro dela, vamos dizer, no lar propriamente dito, ela está totalmente destruída. Há uma aparência para se apresentar lá fora, porém, quando vem para dentro, para o lar, para dentro de casa, esta aparência toda, esta beleza, como nós dizemos, ela desaparece. Ela desaparece por quê? Porque os princípios não norteiam o relacionamento da família, o relacionamento do casal, o relacionamento pais e filhos, filhos e pais. E a lição vai nos trazer esta visão primária, honrar pai e mãe. Quem é que tem que honrar? Aqui no caso são os pais? Não, quem tem que trazer a honra, quem tem que pensar em honrar são os filhos. E nós veremos que não é uma situação muito fácil, porém, também não é uma situação muito difícil. Quando nós vamos mais adiante, já falando sobre os objetivos da lição, outra coisa interessante é que o motivo de oração nos traz a seguinte ideia. Veja, ore para que a obediência aos pais seja algo constante, né? Seja algo constante. O que seria algo constante? É alguma coisa constante, quer dizer que ele não... Ixi, a caneta vermelha também já foi. Né? Então vamos tentar escrever com outra. O que nós falamos sobre constante? Algo constante, quando nós pensamos, ele nos fala de quê? De que não muda. O constante, ele não muda. Por que ele não muda? O próprio nome já diz, é uma constante. Ele pode ter outras grandezas em volta dele. Vamos pensar numa constante. A distância. A distância aqui, no nosso caso, vai ser uma constância. Você tem outras duas grandezas, o tempo e você tem a velocidade, vamos dizer assim, que você vai empregar. Velocidade. O que acontece aqui no caso? Veja, vamos pôr um exemplo, 100 quilômetros é onde eu tenho que chegar. Do ponto A ao ponto B, eu tenho 100 quilômetros. Se eu mudar alguma dessas outras duas grandezas, né, tempo e velocidade, o que eu noto? Se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. Tá bem? Se eu diminuir a velocidade, eu aumento o tempo. Porém, a distância continua a mesma, é 100 quilômetros. Então, veja, constante é algo que não altera, que não muda, independente das outras mudanças, das outras grandezas. E o que nós falamos de uma família constante, a obediência é algo constante. A partir do momento em que eu tenho a ideia da obediência, eu vou pensar no que? Aconteça o que acontecer com outras coisas fora disto aqui ou dentro disto aqui,
a obediência vai ser constante, ela não vai mudar, ela não vai alterar na minha vida como filho, na minha vida como alguém que tem que obedecer, que tem que estar debaixo de obediência, que tem que respeitar. Nós vemos que algumas qualidades hoje que deveriam ser qualidades, elas estão muito atreladas às circunstâncias, tá bom? São circunstanciais. Se estiver tudo bem do jeito que eu quero, então eu vou me manter naquilo que me pede. Se mudar qualquer coisa a contragosto, que me traga um determinado desgosto, e aquilo que eu devo ter em destaque na minha vida muda. O que nós vemos hoje em dia é isto: o ser humano ele está agindo, ele está realizando, trabalhando, praticando conforme a circunstância. Alterou, mudou alguma coisa, ele também muda e vira aquela bagunça. Então nós vemos que a oração aqui é que a obediência aos pais seja algo constante. O que isso quer nos dizer? É que independente das circunstâncias, meus pais podendo fazer ou não o que eu preciso ou o que eu quero, meus pais podendo me dar aquilo que eu preciso ou não, o que eu desejo, o que eu almejo que meus pais façam, eles conseguindo ou não, não vai alterar a minha obediência. Nós vemos que a obediência ela está intimamente ligada ao amor. Ela está intimamente ligada ao amor, porque quem ama não muda, ele vai compreender, ele será racional, ele será compreensivo, ele será compassivo, ele será até mesmo passivo. Por quê? Porque a obediência é uma constância, é uma constância. Eu simbolizei aqui na questão tempo e velocidade. Se eu aumento o tempo, eu diminuo a velocidade, mas a distância continua a mesma. Se eu diminuir o tempo, se eu diminuir a velocidade, eu aumento o tempo, mas os 100 quilômetros que eu tenho que percorrer, eles permanecem o mesmo. Agora, só assim para nós entendermos mais ou menos do que nós estamos falando. Tá bem? Na introdução, quer dizer, no esboço da lição nós temos a introdução, o ponto de número 1, que é a importância da honra no lar, o ponto de número 2, a honra está acima de tudo, e o ponto de número 3, lições relevantes acerca da honra aos pais e a conclusão. Tá bem? Na introdução, o escritor ele já nos apresenta que os primeiros mandamentos estão ligados intimamente o homem com Deus. Os demais serão, eles já trazem a ideia do relacionamento ser humano, homem com homem. Porém, o quinto mandamento, ele trata de honrar pai e mãe. Veja que ele vai estreitando, tá bom? Primeiro nós vemos o relacionamento com Deus, depois nós vemos o nosso relacionamento com homens, e agora nós vamos ver o nosso relacionamento família. Veja que vai estreitando, vai diminuindo o campo de abrangência. Veja, Deus, agora sociedade, aqui é o ser humano, o meu semelhante, e agora eu estreito um pouco mais na questão de família. Por quê? Porque, obviamente, tudo isto vai depender disto aqui. Tudo, veja, quando nós falamos que a família é a base da sociedade, mas também, aqui nós falamos da questão social, na questão espiritual da mesma maneira. Ora, famílias espiritualmente saudáveis terão relacionamentos saudáveis. Aqui eu posso colocar como a minha família em Cristo, meus irmãos em Cristo, e aqui o meu Pai Celestial. E nós vamos ver no decorrer da relação, ou da lição, que se eu não tiver um relacionamento sadio com os meus pais, se eu não tiver uma visão perfeita daquilo que eu devo fazer com meus pais, eu também não conseguirei fazer com Deus. Não conseguirei fazer com Deus. E o importante também, outra coisa interessante, é que este mandamento, ele está ligado aqui a promessas. Promessas. Por que promessas? É o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa aqui? A promessa é de uma vida bem-sucedida e longeva, né? Uma vida bem-sucedida e longeva. Porque nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que se prolongue os nossos dias na terra e nós tenhamos com isso
uma vida longa. Promessa é o primeiro mandamento com promessa. E nós precisamos nos ater a isto. Nós precisamos nos preocupar com isto. Nos chama a atenção esta lição importante, tá bem? E falando em relevância, o ponto de número 1, a importância da honra no lar. Por que o quinto mandamento ele é tão importante? Primeiro, porque ele trata do princípio de honrar os pais. Quando nós vemos esta lição de honrar os pais, nós estamos lembrando que Deus ele está fazendo o quê? Ele está mostrando a importância da família, né? Vamos colocar aqui, porque a promessa, por que ele nos traz promessa? Porque a família é importante. Por que a família é importante? A família é importante porque ela é um prolongamento, é a continuação do plano salvífico estabelecido por Deus desde o princípio. Os princípios que foram exalados desde o princípio, desde o Bereshit, ou antes da formação, Deus já havia pensado no plano de salvação do ser humano. Ora, e obviamente que dentro do plano de salvação nós precisaríamos de um Salvador. E o Salvador, ele vem de onde? Ele vem de dentro de uma família. Mas para que esta família que ele viesse, ela deveria ter uma determinada importância diante de Deus. E a importância é tão grande que Deus faz o quê? Que Deus preserva a família, que Deus preserva a família. Como preserva a família? O Senhor vai livrando, o Senhor vai conduzindo, vai trazendo, ainda que as águas revoltas do mundo em todas as eras, ela se levante contra a família, o Senhor a preserva. O Senhor a preserva fazendo o quê? Protegendo, guardando, cuidando, levantando famílias importantes, né? Nós vimos no decorrer deste ano, nós tivemos aí 4 trimestres, dentro deles nós vimos lições que o Senhor preservou através de homens e de mulheres e de famílias, para quê? Para que o seu plano fosse conduzido de maneira perfeita. Então Deus, na sua soberana intenção, o que ele faz? Ele vem trazendo estas promessas, ele vem trazendo estas famílias, estes núcleos criados por Deus. Para quê? Para que viesse o Messias no tempo certo. Quando o Messias vem, ele vem de uma família. Nós sabemos que seu pai chamava José, tá? E Maria, a sua mãe. Apesar de o Senhor Jesus Cristo ter tido um nascimento virginal, Maria achou-se concebida do Espírito Santo, um ato totalmente milagroso da parte de Deus, porém, Jesus Cristo, nós vamos ver na sua infância, na sua adolescência, sendo um filho obediente, colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu e que lhe foi ensinado para fazer. Então, nós vemos aqui na introdução, que no quinto mandamento nós vemos Deus apresentando a importância da família. A família é importante e fazendo o quê? Em seu plano de preservação, de preservá-la. Então Deus vem mantendo a família até os dias de hoje. Nós vemos que aí, infelizmente, nos nossos dias, nós estamos vendo ataques gigantescos contra as famílias, né? Através de ensinos, através de doutrinas, através de uma infinidade de coisas que nós vemos, e infelizmente muitos têm sido levados para este tipo de coisa. Como se dizendo assim, ou como nós podemos dizer, essas pessoas, por não terem o conhecimento dos princípios de Deus, infelizmente eles vão caindo nesta ladainha, nesta, como nós poderíamos dizer, neste conto do vigário. E quantas famílias, infelizmente, estão sendo soterradas dentro da imundícia do mundo, dos padrões mundanos, dos padrões que nós vemos que são também transmitidos por doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Não é esta a intenção de Deus, pelo contrário, é preservá-la desse tipo de ataque. A família e a sociedade é o ponto de número 1. O relacionamento entre pais e filhos tem sido tema de grandes discussões. Interessante isso aqui, eu também achei discussões.
Aqui. Discussões. Por que discussões? Porém, o que nos traz a preocupação destas discussões é que elas nunca são, na sua totalidade, para benefício da família. O que nós temos visto, infelizmente, ao invés de discussões para melhorar, infelizmente, essas discussões elas vêm para corromper a ideia de família, né? Corromper a ideia de família. E o que seria corromper a ideia de família? O que seria destruir a ideia de família? Ora, obviamente, a sujeição, primeiro é a sujeição dos filhos. E nós vemos isto também, infelizmente, atacando o casal, que é a base da família, que são os pais. Né? Há uma certa guerra entre marido e mulher, a disputa de espaço, a disputa de poder, disputa de importância, sendo que, quando nós olhamos para o casal, eles são tão importantes, um é tão importante quanto o outro, um é tão relevante quanto o outro. Porém, o mundo tem jogado isto, e infelizmente, isto tem achado guarida dentro de muitas casas, de muitos lares, que outrora eram lares, hoje já não passam mais de casas. Por quê? Porque não há mais aquele relacionamento sadio, né? E os filhos vendo esse tipo de coisa, obviamente eles vão entrar para dentro dessa corrupção, fazendo o quê? Aproveitando-se de determinadas brechas, determinados espaços, né? Quando ele pede alguma coisa para o pai que ele não consegue, ele vai correr para o lado da mãe. Quando ele não consegue com a mãe, ele vai para o lado do pai. Quer dizer, está sendo formado pessoas espertas, vamos dizer, esses são os malandros, né? Infelizmente, porém, por quê? Porque os debates, as discussões que estão sendo feitas, elas não vêm. Eu ouvi um certo tempo atrás um absurdo de que o filho, quando ele nasce, a criança, quando ela nasce, ela é levada ao seio da mãe ainda, né? Nem foi limpa ainda direitinho a criança, mas ela é levada para quê? Para que ele tenha aquele primeiro contato com a sua mãe. E alguém, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, disse que este contato era nocivo. Por que ele era um contato nocivo? Ele era um contato nocivo por quê? Porque ele criava dependência. Ora, mas não é esta a ideia? Dependente. Vamos colocar aqui, dependência. Mas não é esta a ideia? Não é esta a ideia que haja dependência, que haja essa relação de dependência dos filhos para com os pais? E também há uma dependência dos pais também para com os filhos. Por que nós temos esta ideia? Porque, veja, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos trabalhar, tudo que nós queremos conquistar, será para os nossos filhos, serão para os nossos filhos. Então, veja, nós dependemos deste relacionamento para quê? Para motivação, para ânimo, para isto, para aquilo. Então, a ideia de dependência é justamente o que a família traz. Não somente os filhos dependem dos pais, mas os pais também dependerão dos filhos. Olha, eu me lembro que quando eu era solteiro, era só eu. Então, quer dizer, não havia nenhum vínculo de dependência. Quando eu me casei, agora tem a dependência marido e mulher. E isso é salutar. Quando as nossas filhas nasceram, o que aconteceu? Agora já não somos mais nós, serão elas ou serão eles, dos pais. Qual é a motivação dos pais? É os filhos. Então há uma dependência, os filhos estão aqui, e então tudo que eu vou fazer depende do meu relacionamento, do meu amor, da minha motivação. Meus filhos serão a minha motivação para conquistar, para correr atrás, para buscar, para fazer. Porém, infelizmente, estas discussões que nós vemos nos dias de hoje, elas não são totalmente interessantes, porque a maioria vem com a ideia de destruir, de corromper, de minar a ideia central de família. Veja, quando Deus constitui a família, ele constitui um lugar assim. Olha, não é bom que o homem viva só. Quer dizer, então, para que o homem depende da mulher para quê? Para que ele tenha uma vida completa. Os filhos são um complemento um pouco maior desse relacionamento, desta relação. Tanto ele diz, o homem une a sua mulher, e depois ele diz o quê? Então, qual é o mandamento? Povoem a terra.
Precisamos, veja, então uma família completa, infelizmente alguns não podem fazer, mas podem ter filhos do coração e assim sucessivamente, mas a ideia central é que o homem deixe seu pai e sua mãe, una-se à sua mulher e sejam uma só carne. E desta relação, obviamente, o primeiro princípio é que o homem encontre prazer e a mulher também na companhia um e do outro, e os filhos venham para solidificar este casamento, esta união. Então nós vemos que a dependência aqui, no caso, não é nociva, ela é boa, ela é benéfica, tá bom? Indo mais adiante, por que esta dependência é boa? Porque famílias sadias, o que famílias sadias geram? As famílias sadias geram uma sociedade sadia. Quando uma sociedade também sadia. Porque a partir do momento em que nós temos famílias desestruturadas, nós teremos sociedades que entrarão em colapso, estarão se desfacelando, se desmanchando. Por quê? Porque as famílias são a base da sociedade, como nós dizemos. Agora imagina uma sociedade formada de famílias desestruturadas, corrompidas, tá? Que ao invés de viver em união, vivem uma verdadeira guerra. Eu me lembro quando o Senhor Jesus Cristo ele fala que um reino que tem uma guerra civil, uma guerra interna, ele não pode subsistir. A família da mesma maneira, não tem família que resista quando cada qual não sabe a sua parte, qual é o que ele tem que fazer, o que ela tem que fazer. Mas vira o quê? Uma verdadeira guerra. Em vez de uma família, nós temos, de um lado, nós temos um campo de batalha. Nós temos um campo de batalha. E é aqui que se encontra hoje em dia os maiores problemas. Porque estas famílias desestruturadas, elas vão formar sociedades desestruturadas, governos, nações desestruturadas. E é onde nós precisamos tomar cuidado. E cada dia que passa, nós vemos aí, principalmente aqueles países que tinham seu fundamento nas Sagradas Escrituras, que tinham seu fundamento nos princípios, como nós escrevemos no início, que eram as sociedades que funcionavam, nós vemos sociedades ricas, sociedades que prosperaram antigamente. Hoje em dia você vai ver, elas simplesmente não passam de peças de museus. Por quê? É somente para lembrar e olhar e lá tirar foto, isto, aquilo. A ideia primária dos seus fundadores já não existem mais. O que entrou foram ideologias, né? É o que vai trazer esse tipo de problema, são as ideologias dos nossos dias, né? Que infelizmente nada mais são do que coisas velhas que o diabo ele vai trazer uma pintura nova, ele vai fazer algumas reformas e apresentar como algo novo. Mas são coisas muito antigas, né? As ideologias que vêm para destruir a família. Então nós vemos aqui que sem famílias estruturadas o resultado será nações desestruturadas. Tá? E o escritor continua dizendo que a maneira com a qual os filhos podem destruir a família é através da desobediência. Então, qual é a dinamite que o inimigo tem usado? A desobediência. Qual é a desobediência? O que o diabo tem usado? Tem criado cada vez mais a rebelião no meio das famílias. Desobediência. Aqui é um E, né? Vamos fazer de novo? Tá? Eu estava pensando todos esses dias em fazer isto. Não fazer errado. Desobediência. E o que isso está acontecendo? Aonde estão surgindo essa ideia de rebelião, de desobediência, de se levantar contra a autoridade do pai e da mãe? Tem vindo justamente através dessas discussões. Então,
Então essas discussões vão gerando na mentalidade da criança, desde a mais tenra idade, que ele já não precisa mais prestar obediência aos seus pais. Pelo contrário, eles podem questionar, não que isso seja proibido, mas o assinte tem sido muito grande na questão de achar que eu posso e que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer, que eu não preciso fazer. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O pensar nunca foi algo que tenha sido retirado do filho, tá bom? E até às vezes questionar. O problema é que esse questionamento hoje tem levado primariamente à rebelião, né, à desobediência à rebelião, e essa rebelião ela vem com muita força contra os pais, a tal ponto até de alguns já se acharem no direito de se levantar, alguns têm levantado a voz, alguns infelizmente têm levantado a mão, e alguns também têm saído de dentro de suas casas, de dentro, abandonando as suas famílias, achando que... Mas, felizmente, quando chegam lá fora, eles descobrem que não é desta maneira. Tá bom? Então, nós falamos sobre a importância da honra no lar, que foi o ponto de número 1.1. Depois nós vamos ver aqui o ponto 1.2, os pais devem receber as honras. Por que os pais devem receber honras? Ora, é outra coisa que deixa alguns ensinadores, alguns sábios de cabelos em pé, né? Por que tem que honrar pai e mãe? Talvez você não tenha esta consideração pelo teu pai e pela tua mãe. Nós vemos tantas entrevistas, né, as pessoas, o que você acha do homem? Já viu o mundo sem homem? Já imaginou o mundo sem homem? E nós vemos que cada vez mais esta ideia tem tomado conta, né, da mentalidade do ser humano, principalmente do lado feminino, né, um mundo sem homens. Ora, essas pessoas não devem ter tido pai, né? Conjunto com a sua mãe, não devem ter tido avós. Então, essas pessoas elas simplesmente se esquecem do que foi feito por elas. Então, hoje também, honrar pai e mãe parece algo absurdo, assim como a submissão, tanto do marido quanto da mulher, são princípios estabelecidos por Deus para que haja uma sequência, uma preservação de uma determinada, vamos dizer assim, instituição criada por Deus para que nós tenhamos uma vida em sociedade mais tranquila. Então vamos lá, em primeiro lugar devemos ter em mente que os nossos pais são representantes de Deus, tá bom? Por que representantes de Deus? É como se o Senhor estivesse usando a autoridade dos pais para conduzir a vida dos filhos. Veja, olhando pelo outro lado, o que nós vemos? A partir do momento que eu não consigo honrar o meu pai e minha mãe, que eu não consigo honrá-los, eu também não vou conseguir honrar a Deus. Por quê? Porque os meus pais, eu vejo. Deus, eu não vejo. É a mesma lógica do amor. Se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Veja, e Deus, a sua qualidade, qual é a qualidade primária que nós buscamos em Deus? Pai. Se eu não consigo enxergar isto, olhando para os meus pais, para os meus genitores, de maneira alguma também eu vou conseguir enxergar Yahvé desta maneira, Deus desta maneira, como Pai. Se eu não consigo alcançar a mentalidade da responsabilidade que eu tenho como filho, eu também não vou alcançar essa responsabilidade como filho de Deus. Como filho de Deus. Ora, porque uma coisa está ligada à outra. 2, por quê? Porque é a vontade de Deus. Veja, o Senhor Deus, ele sempre teve o apreço pelos pais. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver isso mais adiante, há uma preocupação muito grande na vida do Salvador com relação à sua mãe. Com relação à sua mãe. Tá? A tal ponto de, na cruz, pendurado na cruz, ainda se preocupar com ela e ali destacar um protetor para ela, que seria João o amado. Nós vamos ver isto mais adiante. Então, o segundo é porque Deus quer assim. Deus quer assim, porque é a preocupação dele. Terceiro, o que nós podemos ver em terceiro lugar? É porque eles já estavam aqui antes de nós. Então, eles têm o quê? Eles têm a primazia. Veja,
E somente isso aqui já me traz a ideia do quê? Porque eles estavam aqui. Por como eles já estavam aqui, eles foram preparando o lugar para mim, né? Quando o papai e a mamãe, eles têm a ciência de que estão gestantes, de que estão grávidos, né? Um conceito bonito que tem hoje em dia. Veja bem, o que eles vão fazer aqui a partir desse momento? O que eles vão fazer? Eles vão brigar, eles vão se matar? Alguns pensam assim, tudo bem. Mas o casal consciente, o pai e a mãe conscientes, que já estão aqui, por que eles têm essa primazia? Porque a partir desse momento, eles começam a preparar o lugar para nós. Logicamente que cada um vai preparar o lugar conforme as suas condições. Jesus Cristo, quando nasce, estão correndo, está preparativa, Jerusalém está lotada, tem uma festa muito grande, tem o recenseamento, tudo. E veja, na preocupação, o que acontece? Jesus Cristo vai a uma manjedoura, né? Ou Maria e José vão à manjedoura. Vão à manjedoura. Espero que o português esteja correto. Então vejam bem, eles vão à manjedoura, mas mesmo assim, com toda a simplicidade do lugar, com toda a singeleza do lugar, era um lugar o quê? Atraente, era um lugar aconchegante, foi um lugar quentinho, os pais estavam perto, os pais fizeram de tudo e eles conseguiram encontrar aquilo. Então veja, eles já estavam aqui, e se ele, partindo da ideia de que eles já estavam aqui, o que nós temos, eles prepararam para nós, seja uma coisa, sei lá, um berço de ouro, nem todos têm esse privilégio, ou seja, uma manjedoura. O importante é que, a partir do momento em que eles souberam desta importante mudança no seu status, no seu casamento, eles foram preparar lugar para nós. Eles vão preparar lugar para que nós chegamos. Então nós precisamos honrá-lo, porque eles estavam aqui antes mesmo que nós chegássemos. Tá bem? E porque é nossa responsabilidade reconhecer que não existe na vida alguém mais importante. Ora, meus queridos irmãos, por mais simples que sejam os nossos pais, nós temos que saber que não há ninguém mais importante abaixo de Deus, não há ninguém mais importante do que os nossos pais. Não existe um ser humano mais importante. Podemos ter amigos, podemos ter colegas, podemos ter cônjuges, mas na infância, até o momento do casamento, estas pessoas, os nossos pais, eles vão fazer o quê? Eles vão prefigurar como as pessoas mais importantes da nossa vida. Por quê? Porque eles farão de tudo, eles vão fazer de tudo para nos preparar um caminho tranquilo. Alguns conseguirão um pouco mais de êxito, outros menos, porém, todos vão lutar para que os seus filhos, a sua prole, tenha algo, pelo menos um lugar, né, onde se estabelecer, um lugar onde ficar, alimento e assim sucessivamente. Honrá-los e temê-los é como fazer o mesmo para Deus. Voltamos para a questão aqui. Tá bem? A partir do momento em que eu honro meu pai e minha mãe, é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo para Deus. Veja que até mesmo quando Paulo vai chamar a atenção a questão dos líderes políticos no capítulo 13, se eu não me engano, de Romanos, ele vai dizer que a obediência fazendo para os pais como se estivéssemos fazendo para Deus. Os nossos pais é a mesma forma, é da mesma maneira. Tá bem? Ponto 1.3, os bons filhos estão sempre presentes. Sabemos que não existem cristãos, sabemos que mesmo sendo cristãos, não existem lares sem problemas. É outra coisa que nós não podemos generalizar, nós não podemos falar que pais 100% bons, numa questão da bondade, no nosso limite, gerarão filhos 100% também perfeitos. Infelizmente, existem as exceções. Existem as exceções, assim como também pais cristãos que não são 100%, também nós não podemos dizer que eles vão gerar filhos também no mesmo naipe, na mesma qualidade, na mesma forma deles. Não, né? Alguns se destacam, mesmo nascendo em lugares desfavorecidos, e família, ou com o pai ou a mãe, vamos dizer assim, disfuncional, uma família disfuncional, alguns filhos se destacam, tá bem? Então o escritor já nos traz isso, nós sabemos disso.
nosso relacionamento com nossos pais irá afetar todos os demais relacionamentos que tivemos. Então, partindo desta ideia de que não existe pais e 100% e nem filhos, nós temos que nos ater à questão do quê? Do relacionamento que nós teremos entre eles, o nosso relacionamento. Por quê? Porque do nosso relacionamento com os nossos pais, o que vai vir? Todos os demais relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. E o ponto culminante desses relacionamentos é o quê? É o matrimônio. É o matrimônio. Então nós precisamos tomar sempre cuidado. Aí você vai me perguntar assim, como, irmão Maurício? Nós vamos ver no decorrer da lição, tá bem? Então, o nosso relacionamento com os nossos pais vai depender. Todos os nossos relacionamentos, todos, sejam profissionais, sejam educacionais, sejam... E depois os matrimoniais, que serão o quê? As nossas famílias. Dependendo do nosso relacionamento, do nosso comportamento dentro da casa dos nossos pais, é o que nós vamos levar para dentro das nossas casas. Ora, isto é fácil. Veja, eu sempre me baseio nisto. Meu pai, ele teve uma criação com o seu pai. E eu tenho certeza que ele tirou alguns excessos, né, e veio criar a família dele, da qual eu fazia parte. Veja, e quando olhei para isto, o que eu também aprendi? Que mesmo não querendo, ele cometeu alguns excessos, às vezes querendo, às vezes não. Quando eu trouxe todo este relacionamento para dentro da minha casa, para o relacionamento com os meus filhos, eu também tirei o quê? O que eu achava excessivo, tá? O excesso. O que eu achei excesso, o que eu achava em excesso, eu simplesmente retirei. Tá bem? E para os meus filhos, talvez algumas coisas também tenham sido excessos. E o que eles vão fazer? Eles vão aperfeiçoando esses relacionamentos. Já não vão vão manter alguma coisa ou não do que eu trouxe a eles e vão acrescentar aquilo que eles acham salutar para a vida dos seus filhos. Mas os excessos, eles vão retirar. Eles vão retirar daquilo que eles achavam que era, no meu caso, elas acharam que foi excessivo da minha parte. Tá bem? Mas o que nós precisamos entender também é que determinadas coisas acontecem por quê? Com o desejo de acertar. Por que nós erramos? Só pode errar quem tenta acertar. Quem não tenta fazer nada, quem não arrisca, não petisca. Tá bem? Então, quando nós olhamos para tudo isto aqui, desses relacionamentos, nós vamos nos lembrar que qual é a base dos relacionamentos? Toda a base tem que ser o amor. Tem que ser o amor. Veja, o escritor diz, o amor é o alicerce da honra, do cuidado e da retribuição. Então vejam bem, a partir do momento que, apesar de alguns excessos, eu achar com alguns excessos, o amor que eu sinto vai me fazer o quê? Vai me fazer honrar, vai me fazer cuidar e vai me fazer retribuir aquilo que eles têm feito por mim. Tá bem? Quer dizer, vai chegar num determinado momento que vai precisar o retorno, vai precisar. Não é que os pais fazem isso esperando. Não, o pai faz isso porque os pais fazem isso. Por que eles preparam? Por causa da responsabilidade e do amor. Então, eles não estão esperando um retorno nosso. Porém, é de bom alvitre que o filho que ame os seus pais, eles retribuem. Eles retribuam aquilo que foi feito por eles. Aquilo que eles fizeram, sei lá, na velhice, ou até não esperar a velhice. Alguns esperam até, infelizmente, a morte. Né? A morte para depois ficarem se lamentando, ficarem fazendo honras, mas é melhor que se faça em vida. É bom também continuar honrando depois da morte? Sim. Porém, nós precisamos pensar muito em vida, tá? O que nós podemos fazer por eles. E infelizmente isso é caso de muita discussão entre casais, né? Às vezes o genro não quer que faz, às vezes a nora não acha interessante, mas quando é para o pai de um e de outro, aí tudo bem, não tem problema. Então temos que ser justos nesse relacionamento. Então veja aqui que o amor é a base deste relacionamento. Assim como nós já dizemos que não existem pais perfeitos, também não existem filhos que não precisem de melhores ajustes. É aquilo que eu estava falando aqui, né? Vai tirando os excessos, aqui vem os ajustes. Os ajustes estão aqui dentro.
tá? Excessos disso, excesso daquilo. Faltou um C aqui, né? Eu cortei o C aqui, mas faltou um C aqui. Os excessos que nós precisamos tomar cuidado, né? Aquilo que passa dos limites, isto são ajustes. Como não existem pais perfeitos, também não existe filhos que não precisem passar por determinados ajustes. E tudo isso nós vamos ver a partir do momento em que nós baseamos tanto o relacionamento pais e filhos no amor, e os filhos também, tendo este amor em suas vidas, eles vão basear também o que? O seu retorno, o cuidado, a honra, né? Apesar das diferenças que nós encontramos muitas vezes, o nosso relacionamento estará baseado no amor. E este amor nos fará lembrar que nós temos que ter uma característica importante. Qual é também outra característica importante na vida do filho? É o filho estar sempre presente. Tá? E o que nós vemos hoje em dia é filhos arrependidos, amargurados, porque numa hora da vida simplesmente abandonaram seus pais, deixaram seus pais de lado, e hoje tem que ficar fazendo aquelas homenagens póstumas nos dias dos pais, lembrando, que saudade, mas quando teve a oportunidade, infelizmente não estava presente. E se estava presente, não estava presente por inteiro. Estava sempre faltando alguma coisa. Tá bem? O ponto de número 2 diz, a honra está acima de tudo. A palavra honra no hebraico é kaved, que tem a ideia do quê? Tem a ideia de peso. Olha aqui, reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Quando nós falamos de peso, nós não estamos falando que é um fardo. Não é um fardo. Porém, quando eu falo peso, eu estou falando de influência. Peraí, de novo. Eu estou falando de influência, então vamos adiantando aqui. O que é influência? A ideia básica do latim da palavra influência tem a ver com a ideia primária de que os astros exerciam sobre os seres humanos a influência. E eu coloquei aqui que a influência que alguém ou algum exerce sobre a outra pessoa ou pessoas. Então, veja, a influência seria aqui, no caso, o quê? Algo que alguém ou alguma coisa exerce sobre a outra. Quem aqui? Vamos lá, vamos sair da base dos homens e vamos para a natureza. Os astros, segundo a ideia, eles influenciam o quê? Tá, as marés. O que mais que eles influenciam? Sei lá, temperatura, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Por que nós saímos da questão humana? Para não ficar dentro da astrologia. Nós estamos falando de astronomia. Então, influência, peso aqui no caso, essa palavra, ela traz a ideia de influência. Por que nós precisamos honrar? Por causa da influência que os nossos pais exerceram sobre as nossas vidas. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham autoridade. Tá? E hoje, infelizmente, Hoje, infelizmente, o que acontece? As muitas discussões que nós vimos no início da aula, elas não vêm para corroborar, para ajudar os pais na questão da criação dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Mas uma grande maioria delas vem para minar a autoridade. Quer dizer, minar a influência, o peso da honra que os filhos devem dar aos seus pais. Tá bem? E é por isso que nós, como professores, como influenciadores, vamos dizer assim, porque nós temos esta autoridade, nós temos esta característica de influenciar, seja no púlpito, seja numa carteira de escola dominical, seja na superintendência de uma escola, seja na liderança de um grupo, nós temos esta autoridade de formar,
uma mentalidade, de formar uma mentalidade. E essa mentalidade tem que ser uma mentalidade sadia. Tem que ser uma mentalidade sadia. E a partir do momento em que eu terei uma mentalidade sadia, quando eu começar a pensar em princípios, esses princípios que foram dados por Deus. Porque hoje em dia, se nós olharmos para todos os princípios que nós vamos vendo, todos os paradigmas, todos os pensamentos, todas as ideologias, elas nunca trazem uma mentalidade sadia. Pelo contrário, quando a pessoa se encanta por aquilo, no final ele vai ver que deu errado, mas aí infelizmente já é o final, não tem, a maioria não tem como retornar a um pensamento sadio, a uma motivação sadia. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja, então a palavra aqui ela tem a ver com peso, o peso tem a ver com influência, tá bom? Aqui no latim, quando nós olhamos lá no princípio, na etimologia da palavra, era a influência que os astros exerciam sobre pessoas e também sobre a natureza. Quando nós pensamos aqui, eu falei que sairíamos da questão humana para não ficarmos dentro da astrologia e vamos ficar somente aqui. Veja, as marés sobem e descem por causa da determinada posição das estrelas, dos astros, tal. A temperatura, nós temos aí, dependendo da posição do Sol, nós temos primavera, verão, outono, inverno. Veja que algumas coisas estão ligadas a isto, tá bem? Então traz-se a ideia desta influência. E a influência é a autoridade que estas pessoas exercem sobre nós, no caso dos nossos pais. A honra é uma atitude do coração. Lá nós falamos que era o amor. E, obviamente, quando falamos de amor, o primeiro pensamento poético que nos vem à mente é o coração. É desenhar um coraçãozinho, é fazer um coração com as mãos e assim sucessivamente, tá bom? Nunca podemos ser nunca pode ser exagerado dizer que somos mais profunda e permanentemente afetados por nossa atitude em relação aos esforços deles do que pelo método específico que eles usaram. Então vejam bem, vamos voltar à questão do certo e do errado na cabeça de um filho, de um adolescente, de um jovem. Vejam, nossos pais usam métodos que eles aprenderam, né? Rodos, que seriam os métodos, né? Essa palavra rodos, métodos, quer dizer, o que é uma meta? Lembra do gol no jogo de futebol? Então aqui seria o objetivo. E os rodos, o que seria o rodo? É o caminho pelo qual eu vou atingir, eu vou chegar neste objetivo. Simples. Veja, a partir do momento que eles usaram os métodos, quais são os métodos que eles usaram? Poxa, meu pai era de 1937, minha mãe era de 1942. Então veja que os métodos eram totalmente diferentes. Eles não tinham, vamos dizer assim, a ciência, a tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Se bem que, ao compararmos métodos e tempos, nós vamos ver que quem não sabia nada fazia tudo. Quem sabe tudo, infelizmente, hoje em dia não estão fazendo nada. Então, quando nós olhamos para aqui, veja, em relação aos esforços deles do que pelo método específico que eles usaram. Tá bem? Então, veja, quando nós olhamos para os métodos, quer dizer, o caminho que eles percorreram para alcançar o objetivo, qual é o objetivo aqui? Formar as nossas vidas, formar cidadãos, que é a ideia primária na questão da educação, cidadãos. Nós vamos ver que muitas vezes os métodos não eram tão atrativos, porém eram métodos que geraram realmente cidadãos de boa índole. Hoje nós vemos, infelizmente não é, também existem exceções, como eu já disse, nós vamos ver que os métodos empregados hoje em dia não estão funcionando muito. Porém, a ideia principal aqui que ele diz, nós somos afetados por nossa atitude, tá bem? Veja que eu falei sobre toda a questão aqui, porém, o que é que vai fazer com que isto funcione não? São as nossas atitudes. Quer dizer, como eu vou receber isto? Como que eu vou receber esta lição? Como que eu vou receber? Veja que Salomão diz que a repreensão à primeira vista gera até a ânsia de vômito.
Mas quando nós realmente entendemos a questão, a ideia central, nós simplesmente vamos nos inclinar a isto, a obedecer, a satisfazer aquilo que nos está ensinado. Depois ele diz, refere-se ao aspecto do relacionamento que nos afeta primeiro e mais, um aspecto que depende de nós. Veja, as nossas atitudes. Muitas vezes, por não entendermos à primeira vista, nós nos rebelamos quanto aos métodos dos nossos pais. Quanto à forma, né? Então vejam lá de novo, o objetivo é a meta, o rótulos é o caminho. Então, muitas vezes nós não entendemos o caminho que eles estão usando para chegar a um objetivo. E o que nós fazemos? Nós simplesmente, por falta de conhecimento, nós rechaçamos, nós nos enraivecemos, nós odiamos. Alguns chegam até a dizer, eu odeio os meus pais, mas é simplesmente porque não entendeu. Quando você for pai, quando você for mãe, você vai entender o que seus pais queriam com você. Mas o escritor ele diz aqui, um aspecto que depende de nós. Qual é o aspecto que depende de nós? O relacionamento continuar sadio ou não com os nossos pais. O relacionamento continuar sadio ou não com os nossos pais. A partir do momento em que nós entendemos. Quando entendemos, nós nos submetemos e fazemos aquilo de acordo, vivemos em paz, tá bom? Se nós formos mais adiante, o ponto, a atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Então, veja, toda a responsabilidade está sobre as nossas atitudes. Como é que nós vemos, como nós vamos encarar, como nós vamos proceder, como nós vamos nos manter junto com os nossos pais, como é que nós vamos manter este relacionamento, esta relação de autoridade, de mentalidade, de métodos, né? A influência que eles exercem sobre nós. Vamos permitir ou não? Isso depende de nós. Ponto 2.2, a honra é a base das boas relações. O princípio declarado do quinto mandamento é uma base sólida para um convívio saudável, harmonioso. Quer dizer, agora veja, lembra quando nós falamos que tudo dependeria, a nossa vida toda dependeria e culminaria com o objetivo, eu já apaguei? Veja, agora vem a ideia propriamente dita. Vem aqui o concreto daquilo que nós estávamos falando. Veja, o princípio declarado do quinto mandamento é uma base sólida para um convívio saudável, harmonioso. Onde? Na escola, no trabalho e inclusive no nosso matrimônio. Bom, como nós já falamos sobre isso, vamos só dar aquela pincelada. Então, todo convívio saudável. Então, nós precisamos nos ater a isto, nos preocuparmos com isso. Por quê? O princípio do quinto mandamento. Tá bem? Vamos lembrar lá da primeira lição. Então, quando nós falamos de princípios e mandamentos, nós não estamos falando de algo pesado, tá? Como na questão aqui do peso, não é um fardo. Não é um fardo, mas é uma influência. Quando nós pensamos desta maneira, nos princípios e nos mandamentos de Deus, Deus não quer que eles sejam fardos, mas quer que eles nos influenciem para quê? Para uma vida feliz, saudável. Nós nos lembramos da primeira lição, tá bem? Então, indo mais adiante, assim o casamento é uma transferência, em certo sentido, uma continuação do relacionamento que começou com os nossos pais. Então, eu estava vendo hoje alguém falando sobre a presença do pai, a presença masculina. Então, para o filho, o pai é um herói. Sem, lógico, lembrando sempre das exceções. E para a filha, que é o pai? É um príncipe. Por quê? O filho diz, eu quero ser como meu pai, quando eu crescer. Eu cansei, muitas vezes, vendo o final do meu pai trabalhando, às vezes ele estava ali, né, carpindo alguma coisa, eu falava para mim, eu falava comigo mesmo, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Então, veja bem, para o menino, o pai é um herói. E para a menina? É um príncipe. Eu escrevi princípio de novo. É um príncipe, né? O que é o seu pai? Qual é o pai que não fica feliz disso? Quando a filha fala assim, eu queria ter um namorado, um marido igual ao meu pai. Por quê? Porque para a filha o pai é um príncipe.
né? E isso nos comove quando nós conseguimos, quando esse relacionamento saudável vem transferido para as nossas famílias e nós conseguimos isto aqui. Os nossos filhos nos veem com os bons olhos, sabe? Os nossos filhos não nos veem como inimigos, não nos veem como, mas nos veem com bons olhos, e nós precisamos nos preocupar. Veja, a partir do momento de um relacionamento saudável, olha o que gera nos nossos filhos. Para o menino, o pai é um herói. Para a menina, o pai é um príncipe. É um príncipe. O menino quer crescer e quer ser como o pai. E a menina quer ter um cônjuge, quer ter um marido, um namorado parecido com o pai dela. Sabe? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque tudo isso só é possível a partir do momento em que nós vemos o peso da honra, da influência. E agora eu quero falar da influência também do princípio que Deus nos ensina, que é o 5º mandamento. Que é o 5º mandamento nessa questão da família. Honra teu pai e tua mãe. Então, a partir do momento em que nós honramos a influência deles na nossa vida, nós respeitamos, nós entendemos e praticamos, e aceitamos e praticamos, veja onde vai culminar. E uma família feliz também. E ele fala aqui na escola, no trabalho e, inclusive, em nossas famílias. Assim, o casamento é uma extensão do casamento dos nossos pais. O peso da honra, o ponto 2.3, rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em muitos lares nos nossos dias. É o que eu disse também há algum tempo atrás, vou só relembrar, tá bem? O diabo tem feito com que cada vez mais filhos e filhas se rebelem contra seus pais. E nós tínhamos uma música no nosso tempo, de adolescente, de jovem, que dizia que a música era Rebelde Sem Causa, né? Meus pais não querem que eu seja legal, meus pais não querem que eu seja, sei lá, normal, e assim sucessivamente, tá? Meus pais não querem que eu seja legal, não vai dar, assim não vai dar. Mas quando você olhava para a vida do cidadão, não tinha motivo nenhum para ser rebelde. Nasceu em berço de ouro, tinha de tudo. Mas, infelizmente, as influências acabaram. Veja, as influências, o peso do mundo, agora vamos falar do peso como fardo. O fardo do mundo influencia muitos jovens, muitas jovens, e eles acabam sendo aí rebeldes sem causa. Não tem porquê, mas porque viu na escola, porque achou alguém aí, um malucão falando, uma malucona falando, ele achou interessante e vai fazer isso dentro de casa. Mas vai aprender ao longo do tempo e talvez até nem tenha tempo de depois voltar e consertar que ele estava extremamente errado e foi influenciado por algo que não fazia parte do seu contexto de vida. 3. Lições relevantes acerca da honra aos pais. Deus honra e abençoa os crentes que guardam este preceito de maneira especial. Então nós vemos aqui que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? É a promessa de Deus abençoar o crente que pratica, não somente guarda, mas pratica este mandamento de forma especial. O que seria de forma especial e por que o crente? Obviamente que nós estamos falando do nosso povo evangélico, mas todo filho que honra seu pai e sua mãe, e nós não podemos ter determinadas bênçãos como salvação, não é porque nós temos determinadas bênçãos na nossa vida que nós podemos dizer, não, eu sou salvo porque acontece isso ou aquilo. Quer dizer que as pessoas que nasceriam em berços de ouro são extremamente privilegiadas por Deus. Não. Veja que a chuva cai sobre justos e sobre injustos, a sombra da mesma maneira. Então existem bênçãos que são gerais, tá bom? É tanto para o ímpio quanto para o cristão. Porém, a salvação é algo diferente. Nós não estamos falando de salvação neste sentido. Então, Deus abençoa os crentes que guardam este preceito de maneira especial. Qual é o preceito? Honrar os pais. 3.1. A obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. As crianças que honram e respeitam seus pais aprendem com seus ensinos, experiência e maturidade. E, obviamente, irmãos, quando nós aprendemos com nossos pais, eu sempre disse isso para os meus filhos, você pode aprender com o mundo. Ele te ensina. O mundo ele vai te ensinar. Porém, o custo deste ensino é muito alto. Tá bom? Quando nós queremos que o mundo nos ensine, este preço é muito alto.
Quando nós aprendemos com os nossos pais, através dos seus exemplos, da sua maturidade, do seu conhecimento, veja que não há nenhum tipo de custo. Não há nenhum tipo de custo. E são ensinamentos que vêm baseados do quê? De experiências. De experiências. Tá? Os nossos pais, eles não vão falar coisa para nós que eles nunca passaram. Né? Eu sempre dei esse peso a esta palavra aqui. Experiências. Eu tive experiências desagradáveis na minha adolescência e na minha juventude. Então eu procurei passar isso para os meus filhos, para as minhas filhas. Né? Mas eu dei a opção de aprenderem também com o mundo. Só que o mundo, você sabe, é uma escola muito cara. E algumas lições ele vai lhe cobrar a vida, a saúde e algumas outras coisas. Então é melhor, como ele diz aqui, aprendermos com quem? Com os seus ensinos, experiências e maturidade. De quem? Dos nossos pais. Tá bem? Assim como eu, e você vai ser tentado também, a querer copiar quem? Amigo, colega de trabalho, sei lá, a namoradinha, a menina bonita, o menino bonito. Porém, quando nós pensamos na questão de experiência, nós temos que lembrar que mais do que os nossos pais não tem. Não tem. E nós vamos fazer parte, nós somos parte dessa experiência, porque muita coisa que eles aprenderam o quê? Nos criando. Né? Nos criando, nos dando vida, criando condições, como eu disse mais atrás, né, um pouco passado na lição, criando meios, fórmula para nós nos sentirmos melhor nesta vida, passarmos melhor por ela, tá bom? Depois ele diz assim, a obediência a este mandamento preserva a vida. Né? Por que preserva a vida? Aqui nós temos que ver a vida não somente na vida familiar, mas você vai ter alguns outros âmbitos nesta vida. Veja, a vida em família, sociedade e da nação. Então, vamos lá. Abrindo o leque, família. Depois ele fala sobre sociedade, que nós já dissemos que toda sociedade é uma junção de famílias, né? Sociedade. E, obviamente, que a nação é um conjunto total desta sociedade. Tá bom? Quer dizer, que a nação nada mais é do que uma reunião de muitas famílias. Porém, essas famílias, ela tem que ter vida. E essa vida, ela é trazida através do quê? Da obediência. Da obediência. A partir do momento em que eu me torno um rebelde, um desobediente, um rebelde sem causa, um anarquista, a gente gostava muito de fazer esse desenho. Como é que era? Aí a gente fazia assim, assim e assim, né? O desenho da anarquia. Quando eu me torno, não no sentido político, tá bom? Porque eu tenho uma tendência, um pensamento político que traz a ideia de anarquia, né? E nós sabemos que toda vez que nós falamos em anarquia, nós vamos lembrar de caos. Anarquia é desordem, é isto, é aquilo, aquilo outro. Tá bem? Porém, veja, quando nós preservamos na obediência a este mandamento, nós temos tudo isso aqui, a vida em família, a vida da sociedade, nós preservamos a vida de tudo. Produz efeito. Agora, a desobediência vai fazer o quê? Vai produzir efeitos desastrosos. O que é desastroso? É algo que vai trazer o caos. Tá bom? E quando nós vemos o caos, infelizmente, o excesso do caos vai produzir o excesso contrário, que é do controle do caos. Aí as pessoas vão reclamar de outro excesso que vem de lá para cá. Então, toda ação produz uma reação. O caos vai atrair uma reação. Aí vai todo mundo achar ruim. Mas, espera, começou aqui. Começou aqui e começou na desobediência, na anarquia, onde nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Vemos também aqui que essa sociedade ela produz filhos irresponsáveis, negligentes e desobedientes a todo tipo de autoridade. Bom, está simbolizado no desenho aqui. Os crentes que não ensinam seus filhos a obedecerem têm muita pouca chance de seus filhos serem convertidos. Tá bem? Então aqui nós já vemos para casa do cristão. O cristão que não traz os seus filhos sob a sujeição
do ensino das Sagradas Escrituras, eles têm muito pouca chance de terem os seus filhos convertidos, tá bom? Alguns vão ter que vai lá, depois volta, apanha um pouquinho para poder aprender. Mas por quê? Porque os pais cristãos, infelizmente, estão abrindo mão de sua responsabilidade, que é educar, tá bom? A educação, independente de cristão ou não, a educação é a responsabilidade dos pais. A cultura é da escola e a religião da igreja. Mas a educação, essa não pode fugir do pai. A educação vem de berço, e o berço está dentro de casa do pai e da mãe. Tá bom? Agora, os crentes que abrem mão disso aqui, infelizmente, os seus filhos provavelmente não trarão o costume dos pais, a doutrina dos pais, obviamente não serão também cristãos. Pontos 3.2, a autoridade divina é a base de toda a autoridade humana. As Escrituras revelam que o Senhor Deus, em sua soberania, de acordo com o seu plano, para a humanidade estabeleceu a família como governo, a família, o governo civil e a igreja. Então, Deus, na sua soberania, ele criou instituições, para quê? Para normatizar, quer dizer, para trazer normas. E aqui nós temos a igreja, o governo e a família. Veja que cada uma delas vai trabalhar na sua área, cada instituição. Como eu disse, a família tem a obrigação de formar o caráter da criança na sua primeira infância. Também depois o governo ele vai trazer o quê? As instituições de ensino que formarão a cultura da criança depois de uma determinada idade. Depois do seu caráter formado, agora vem a obrigação do governo. E a igreja vai acrescentar com o quê? Com o ensinamento salutar das Sagradas Escrituras. Então, essas instituições, cada uma delas, veja que Deus escreveu, todas elas têm a sua autoridade, e toda a sua autoridade está baseada em quem? Em Deus, baseada em Deus. Deus é a base de toda a instituição. Deus é a base de tudo isso. Veja, está escrito aqui, o Senhor, em sua soberania, de acordo com o seu plano para a humanidade, estabeleceu. Veja que a instituição ela tem a sua fundação em quem? Em Deus. Tem Deus, porém, Deus ela vai trazer o quê? A família tem que trazer os preceitos de Deus para dentro dela. Os governos deveriam, infelizmente, estão abrindo mão até mesmo de compêndios das Sagradas Escrituras em pontos interessantes que outrora traziam uma responsabilidade. Algumas famílias poderiam até não acreditar, até não, mas a presença das Sagradas Escrituras eram símbolos que nós tínhamos. Veja, na Semana da Pátria nós tínhamos os símbolos, as bandeiras, os hinos nacionais, o hino à bandeira, o hino do soldado, o hino de... Quer dizer, eram coisas que nos traziam, nos remetiam à responsabilidade e à glória. Aquilo nos trazia orgulho de sermos brasileiros, mas infelizmente, num determinado tempo, isso foi abolido. Tá bem? Dentro da família, nós também temos símbolos que nos remetem à responsabilidade e alegria. São os nossos pais, são a educação, são os preceitos, são as histórias que nos são passadas. E a igreja vem com as Sagradas Escrituras, com a história de Cristo, a salvação em Cristo, o derramamento do Espírito Santo. Veja, porém, todas estas instituições elas têm sua base em Deus. Em Deus, né? Seria bom se nós pudéssemos voltar aqui também a termos aquele orgulho. Nem todos nós perdemos, né? Eu já vou fazer 60 anos, então, graças a Deus, eu tive uma boa base. Lembro da maioria deles, né? De todos os símbolos, de todos os emblemas, de tudo aquilo que nos trazia uma responsabilidade e até um orgulho pátrio de pertencermos a sermos brasileiros. E aqui eu tenho orgulho de ser um Ferreira. Veja, aqui eu tenho orgulho de ser brasileiro, aqui eu tenho orgulho de ser um Ferreira. E aqui eu tenho orgulho de ser um filho de Deus.
um filho de Deus. Veja, mas tudo isto, esse orgulho não é jactância, não, tá? É o orgulho mesmo de chegar e dizer, não, o meu pai se chamava José Raimundo Ferreira, eu me chamo Maurício Ferreira. E é um orgulho. Às vezes a pessoa me chama de outro nome, eu procuro corrigir rapidamente. Falo, não, meu nome é Ferreira. Por quê? Porque toda esta autoridade, toda esta ideia, ela está baseada em quem? Em Deus. Em Deus. Então, orgulho de ser Ferreira, orgulho de ser brasileiro e orgulho de ser um filho de Deus e pertencer. 1h20 já? Que maravilha, né? É interessante. E se nós falarmos mais 1 hora, irmãos, com certeza tem muita lição dentro desta lição. É muito interessante. Vivemos um mundo cheio de anarquia, voltamos à anarquia, né? E eram outros símbolos anárquicos também, né? Tinha esse aqui, que é o famoso pé de galinha, que eles dizem que é o símbolo da paz, mas não tem nada a ver com paz, tá bom? Isso aqui foi usado pelo conciliábulo das bruxas, né? Depois você vai estudar e você vai ver. Não tem nada a ver. Se você anotar, é uma cruz de ponta cabeça com os braços quebrados, tá bom? Aí você vai falar, mas meu irmão está vendo coisa, não tem coisa. Então você continue não vendo coisa onde não tem. O problema é teu. Tá bom? Então o conciliábulo era formado por 13, né? Sendo 12 boas e uma ruim. E a história vai sendo... Assista os Irmãos Grimm. Se você puder, se você quiser se assustar, fique à vontade. Tá bom? E você vai ver que muita coisa que nós estamos falando, você vai dizer, não tem base. Tem sim. Tá bom? Então eram os símbolos principais que nós tínhamos antigamente na nossa adolescência, né? Então, o símbolo da anarquia, que os punks usavam muito, isso aqui eram os punks, né? O movimento punk, os skinheads, os carecas e tudo mais. Isso aqui era mais a parte dos roqueiros, né? Do heavy metal, do rock e assim sucessivamente. Tá bom? E você vê que não trazia paz coisa nenhuma, porque quando um encontrava com o outro irmão, era briga feia, feia. Ponto 3.3, Jesus Cristo, maior exemplo de sujeição e obediência. Jesus era submisso a José e Maria como um filho consciente e cumpridor de seus deveres. Então veja que nós falamos isso no começo. A tal ponto de que, quando na cruz, sofrendo como o Cordeiro de Deus, ele não estava indiferente à sua mãe. Ele vê, sabe que ela precisa de cuidado e prover, falando ao discípulo amado. Quem é? João. Tá bem? Não João Batista. João. Falando ao discípulo amado. Falando o quê? Para que ele a recebesse como mãe. Então, e como filho de Deus, ele vai humilhar-se até a morte. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Senhor Jesus Cristo, por excelência, ele é o exemplo maior de obediência. Porque, como homem, ele foi submisso e obediente a José e Maria. Ele poderia ter usado a sua deidade, mas não fez isso. E também, como Deus, ele poderia também ter feito isso, mas pelo contrário, ele foi um filho obediente do Deus Pai Todo-Poderoso até a morte e morte de cruz. Tá bom? Então nós falamos sobre honrar pai e mãe. E nós vemos que a base principal para honrar o pai e a mãe é a obediência. Tá bom? Eu vou pedindo desculpas pela letra. Eu tenho tendinite nos 2 braços, então fica difícil de você escrever, às vezes, com o braço tão erguido. Tá bom? Que Deus nos abençoe, Deus abençoe você. Passamos um pouquinho da hora, mas eu acredito que conseguimos, a bom termo, chegarmos à conclusão desta lição. Se Deus nos permitir, estaremos de volta com a lição de número 7. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos ficar todos com a paz do Senhor.